pessoal, boa tarde. Dr. Frederico falando, estamos aqui no início do nosso desafio de 15 dias, é um prazer ter todos vocês aí participando com a gente. E como eu falei desde o início, o objetivo não era um desafio de emagrecimento, não uma competição de peso. O que a gente quer fazer é trabalhar hábitos simples, mudanças que sejam agudas nesses primeiros 15 dias, mas que a gente tenha essas mudanças para um longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo é isso que faz a diferença, é a constância das mudanças. Então, ou seja, hoje a nossa primeira dica, a gente vem no dia primeiro então falar de quê? De organização e disciplina. Então vejam que lindo, as marmitinhas todas prontas, tudo organizadinho. Se você se organizar e cumprir o combinado, vai chegar lá, de um jeito ou de outro, tá certo? Então, esse é um ponto-chave que eu falo com todo paciente no início de tratamento. O paciente está disposto a tratar, precisa emagrecer, melhorar sua glicose, colesterol, começar a treinar, ele está sedentário. Então, ele vem na busca de um check-up e de melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente vai cuidar do quê? Do sono, a gente vai gerenciar o peso, mas a gente vai cuidar do equilíbrio emocional, do sono, gerenciar o estresse, colocar essa dieta de forma equilibrada e exercício regular. Então, é o que eu sempre chamo com os pacientes de pirâmide do sucesso. É a estratégia de treino, a estratégia da dieta, gerenciar o sono e o estresse e o equilíbrio hormonal é o cume, o pico dessa pirâmide. Se a gente alinhar isso tudo, a gente vai ter sucesso em longo prazo. E algumas medidas simples são importantes dentro da alimentação que a gente implemente a cada dia, então, nesses próximos 15 dias. Então, essa era a ideia e hoje o nosso foco é se organizar. Se eu me organizar frente ao que o meu médico falou, o que a minha nutricionista propôs, eu estando organizado, eu vou errar menos. Ganha mais quem erra menos. Isso é fundamental. Então, quando o paciente quer emagrecer e ele consegue perder uma quantidade boa de peso, 10 a 15, 20% do peso inicial, com qualidade, a gente está então reforçando uma dieta adequada com um treino adequado. E aí vem a questão sempre, quanto fazer de treino, que frequência e o problema clássico, que é o problema do tempo. Então, hoje as pessoas alimentam mal, comem correndo, comem usando o celular o tempo todo, Então a gente já tem estudos mostrando que o uso de smartphone, o uso de telefones e redes sociais durante a refeição aumentam o teor calórico, assim como a gente via com a televisão antigamente. Então, nesse contexto, e a gente vê hoje então um paciente que emagrece, perde peso rápido muitas vezes com dietas descontroladas, dietas da moda, dietas via internet, sem um ajuste nutricional adequado, vai perder massa muscular, vai perder massa magra e consequentemente vem a recuperação rápida de peso. Então, e aí vamos dizer, o paciente senta e diz que já fez tudo, que já tomou de tudo e que é efeito sanfona. Então, será que é isso mesmo? Se a gente estivesse organizado, cumprindo as estratégias da nutricionista, fazendo as marmitas, carregando comida, treinando de forma adequada, será que isso realmente estaria acontecendo? Então, a gente olha isso muito claro quando o paciente vem, por exemplo, com dieta HCG, dieta de 500 calorias, fazendo um dia inteiro só de maçã, Apple Day, ou seja, é uma dieta extremamente restritiva que posteriormente vai levar ao quê? Tem uma perda rápida de peso, o que implica água, músculo e gordura, então a gente tem que estar atento em perder gordura e não em necessariamente perder peso, certo? E que, na verdade, a melhor forma de emagrecer é comendo. Se você estiver bem organizado, com as alimentações e refeições calculadas em termos de carboidrato, proteína, gordura, fibras que você precisa, juntamente com o treino de forma calculada também, o exercício de força alinhado com o cardiológico, a gente vai ter um resultado excelente. Então, dietas extremamente restritivas vão levar ao quê? A compulsões e a uma recuperação de peso posterior. Então, como que a gente mantém esse peso perdido? Qual que é a importância dessa primeira dica de hoje? Então, a gente trabalhar em cima do tempo. Então, ninguém tem tempo para cozinhar, ninguém tem tempo para fazer a comida, ninguém tem tempo para nada. Nós estamos na era do aplicativo, Então, a quantidade de pacientes que vêm hoje, que pedem comida tanto no almoço quanto no jantar, estão pedindo comida sempre mais carregada de sódio, carregada de óleo, carregada de fritura e sempre com uma sobremesinha muitas vezes ali liberada e associada. Então, nós temos que nos organizar. Esse é um primeiro ponto.
A gente sabe que quando a gente perde muito peso, para cada quilo perdido, a gente diminui o metabolismo e aumenta a fome. Isso é natural do corpo. Então não é porque usou uma medicação X ou Y que a gente vai ter uma recuperação de peso. Esse estigma precisa acabar. Obesidade, emagrecimento é um assunto sério que necessita de tratamento e muitas vezes tratamentos prolongados ao longo da vida. Então a gente tem que estar atento a isso, que o corpo se prepara para recuperar aquele peso perdido, ok? Então diante disso, um dos grandes sabotadores é o final de semana. É quando a gente tem uma média adequada durante a semana, o paciente diz que mantém a dieta certinho, que ele erra pouco, mas no final de semana ele tem uma liberação absurda dessa dieta. Então, ou seja, a conta não fecha no final da semana. Então eu tenho que me organizar durante a semana, mas também nos finais de semana. Como que é isso de se organizar? Então, fazer as compras adequadas, é estar com o sacolão em dia, com legumes, verduras, frutas, é comprar o que precisa e não comprar o que não deve. Reduzir então chocolates industrializados, produtos que não são legais então, e com alto teor calórico, sorvete, bolo, pizza, congelados, embutidos, enlatados. Então, se eu reduzir tudo isso, se eu não tenho, a vontade passa. Ai, que vontade de comer um doce, né? O que a gente faz? Não tendo, não come. Então, claro que a gente vai buscar um equilíbrio e uma rotina. Se você mantiver uma rotina saudável, o resultado é excelente, né? Então, a gente sabe que o exercício é um outro papel fundamental nessa manutenção do peso. E aí, vejam que interessante, né? Se a gente se organizar na comida e se organizar no treino, a gente vai ter um resultado esperado. Então, pequenas atitudes que a gente consegue mudar. Ah, doutor, eu não gosto de comer frutas e legumes. Então, eu vou tentar experimentar uma fruta diferente, um legume diferente, incluir um item a cada dia, tentar colocar aquele prato mais colorido. Então, se eu tiver organizado com esses ingredientes disponíveis, eu vou conseguir fazer isso se eu tiver disciplina, se eu tiver determinação, tá ok? Ah, eu não gosto de musculação. Então, ontem mesmo uma paciente que já está aqui com a gente acompanhando, já é minha paciente há bastante tempo, perguntou, pode ser o pilates, pode ser hidroginástica, tem que ser musculação? Né? Então não tem que ser nem todo dia, não tem que ser exatamente a musculação, tem que ser um exercício de força para ela, por exemplo, que já temos aí um status de pós-menopausa, hipotiroidismo, então a gente vai avaliar cada caso, mas o importante é a gente inserir esse exercício de forma regular, o mais importante é a continuidade. Pensem em 1 mês fazendo, em 3 meses fazendo, em 6 meses daqui a 1 ano. Então é muito melhor fazer 2 a 3 vezes por semana, daqui a 1 ano a gente terá um resultado certamente expressivo, tá ok? Eu não bebo água direito, então vamos comprar uma garrafinha, vamos trazer a garrafa, vamos deixar uma garrafa do lado. É essa mudança de hábitos que a gente quer trabalhar, tá certo? Se eu me hidratar melhor, eu me sinto melhor, eu diminuo também fome e eu melhoro toda a hidratação e as reações bioquímicas do meu corpo. Então, são essas pequenas estratégias. Eu não sei cozinhar, então por isso que eu peço muita comida. Mas lembrar que onde a gente pede comida, a gente pede pizza de um lado e a gente pode pedir salada, legumes, uma comida saudável do outro, né? E claro que quanto mais a gente cozinhar comida de verdade, produzir a nossa comida, controlar o óleo, controlar o sódio, melhor vai ser esse resultado. Então, como no lanche da tarde, que a gente está acostumado a abrir aquele pacotinho, comer uma barrinha ou comer simplesmente um doce, dá aquele pico, né, de ansiedade, de estresse, aquela vontade de comer um bolinho, aí tem um aniversário na empresa, passa aquele carrinho da firma, né, cheio de guloseimas, então, ou seja, se eu estiver preparado, organizado, tiver em mãos os produtos adequados, a chance de eu errar é muito menor. Então, aqui de ontem, né, já falando sobre isso, e a gente conversando com o Gustavo, né, o personal que, né, trabalha junto com a gente, veja que interessante que o Gustavo recebeu no Instagram dele. Ele recebeu a pergunta, estou triste com a minha realidade, não consigo ir todos os dias. E a resposta do Gustavo foi exatamente a que a gente trabalha em conjunto. Não é preciso treinar todos os dias para se obter grandes resultados. A gente precisa de constância e do treino ajustado e adequado para você. Esse é o ponto. Na sequência, outra pergunta. Como que eu posso me organizar para ter uma rotina de exercício na minha vida? Primeiro, o treino é curto não para economizar seu tempo, mas sim porque é suficiente. Segundo, quando reduzimos o tamanho das barreiras, melhoramos a sua idade, ou seja, adesão.
Se a gente tem um treino mais curto, um treino cadenciado que trabalha a força, que trabalha o cardio com o HIIT, por exemplo, a gente tem estratégias que a gente consegue entre 30 e 40 minutos ter um treino excelente, 3 a 4 vezes na semana, com uma resposta muito significativa. Então eu preciso estar organizado, orientado dentro das minhas necessidades para que a gente chegue no objetivo esperado. Isso é muito frequente os pacientes aqui perguntarem, né, e comentarem: doutor, eu não tenho tempo, eu saio de manhã cedo, eu volto no final da tarde. Claro, se você fica 2 horas no trânsito ao longo do dia, de 2 a 3 horas, é evidente que a gente vai ter mais dificuldade para inserir um treino. A gente pode trabalhar com a corda em casa fazendo um HIIT, com a bicicleta ergométrica fazendo um HIIT, né, colocando exercício em pesos também na academia do próprio prédio. Então tem estratégias que a gente pode trabalhar. Tenha que sair do sedentarismo. Isso não dá mais. 2020, galera, é treino regular, vamos colocar constância nesse treino, buscar profissionais que te ajudem nisso para a gente dar regularidade. Quero ver todo mundo treinando firme. Se a gente organiza o exercício e coloca ele como parte da sua vida, né? Vejam bem, a sugestão do Gustavo: coloque um exercício, um item novo a cada dia. Após o trabalho eu vou para a academia. Se você vai para o trabalho todo dia, a gente sempre fala isso com o paciente. Ou você treina cedinho, do lado de casa, se arruma e vai para o trabalho, ou você treina do lado do trabalho quando sai do trabalho antes de ir para casa. Se você realmente já estiver fora do seu trajeto, a chance da coisa funcionar é muito pior. Ou seja, a gente está falando de logística. Então, nossa primeira dica do desafio é criar logística, é se organizar. E falo muito isso com o paciente, ele vem na primeira consulta, a gente pede os exames, fez a avaliação completa, e aí ele fala: e agora, doutor, o que eu faço em termos da dieta e tal? Agora você se organiza, você vai me dizer onde vai treinar, que horário vai treinar, qual frequência vai treinar, alimentação, quem vai fazer ou onde vamos comprar, né? Quem que vai direcionar essa alimentação, como que nós vamos lidar com essa alimentação no trabalho. Portanto, organização num primeiro momento para a gente implementar as estratégias. E aí é questão de tempo para a gente obter os resultados, tá ok? Então, disciplina e organização, era essa a nossa primeira mensagem que a gente queria deixar para vocês. Vamos com tudo, amanhã tem mais dica, vamos para o dia 2 e a gente segue em frente. Forte abraço, coloquem aí a hashtag desafio você 100%, quero ver todo mundo treinando e já se organizando, beleza? Um abraço.